Após o sucesso da chamada Era do Renascimento da Disney, que trouxe ao público animações como A Bela e a Fera, O Rei Leão e Hércules, o estúdio estava em busca de uma nova história que pudesse capturar a imaginação de crianças e adultos. E essa época trouxe um período criativo da Disney, com filmes que combinavam narrativas emocionantes e sem contar trilhas sonoras e avanços tecnológicos. E na escolha de adaptar Tarzan, o clássico livro de Edgar Rice, o personagem Tarzan, ele já era uma figura conhecida na cultura popular, tendo sido adaptado para o cinema, rádio e quadrinho ao longo do século XX. No entanto, a Disney teve uma ideia genial e viu uma oportunidade única de reinventar aquela história, porém para um público mais moderno, e assim trouxe aquela perspectiva emocional mais profunda e um apelo de animação inovador e bem interessante. A ideia do filme era equilibrar a ação e aventuras com temas universais como família, pertencimento, identidade, aventuras e dentre essas coisas. E eles simplificaram alguns aspectos da narrativa original do livro para torná-lo mais acessível ao público infantil. E ao mesmo tempo, eles também preservaram todo aquele aspecto ou espírito de aventura e os dilemas emocionais do protagonista. E assim, a Disney também teve aquela ideia de incluir elementos cômicos e musicais para garantir que o filme tivesse a marca registrada a Disney, quer colocar aqueles elementos cômicos e as trilhas sonoras incríveis. Bom, desde o início do projeto, os diretores Chris Buck e Kevin Lima já tinham uma visão bem clara. Além da selva ser um cenário, ela também teria um lado bem vívido e interessante que refletisse toda a jornada emocional de Tarzan. Conseguir alcançar esse nível de realismo e imersão, a equipe de produção embarcou em viagens de pesquisa. Eles estudaram ali florestas tropicais, flora, fauna e atmosférica única desses ambientes. E assim a gente viu que todas as texturas das árvores e os movimentos do cipó, os ventos naquele local e até o comportamento dos animais foram bem estudados para garantir, toda aquela autenticidade se compararmos à vida real. E assim, desde o começo, eles tiveram sempre a ideia de conseguir trazer a imersão naquele local bem complexo que é a selva. E indiretamente dava até aquela impressão de como se a gente estivesse explorando aquele universo ao lado do Tarzan. E na minha opinião, esse compromisso com trazer o lado real e também a beleza visual que a animação tem é um fator de destaque dessa animação. Mas como nem tudo é flores, o filme trouxe bastante desafio. Embora a Disney ela já tivesse muita experiência em criar mundos fantásticos, cheio de coisa, Selva de Tarzan apresentou vários desafios técnicos, porque o objetivo era criar aquele ambiente tridimensional que a câmera navegasse pela floresta de uma forma fluida e dinâmica, e assim acompanhando todos os movimentos ágeis do Tarzan. No entanto, as tecnologias de animação que era disponível naquela época não era suficiente para alcançar esse nível de complexidade. Foi então que a Disney desenvolveu uma tecnologia que é conhecida como Deep Canvas, e esse sistema permitia que os animadores combinassem as pinturas ali, combinassem os desenhos com aqueles ambientes do filme. E assim criou cenários que tinham profundidade, tinha muita perspectiva realista, e isso tudo permitiu que a câmera se movesse livremente pela selva, capturando a sensação de velocidade que o Tarzan tem, Ele, por exemplo, deslizando pelos cipós, andando naquele local ali, explorando aquele mundo. A gente conseguiu ver bastante essa liberdade através dessa técnica. E assim, com esse Deep Canvas, os cenários ganharam vida, e isso permitiu que o Tarzan interagisse naquele universo ali de uma forma mais natural e interessante. Bom, e assim o trabalho de animação em Tarzan foi supervisionado por Grant Kane, um dos mais renomeados animadores da Disney, conhecido por grandes trabalhos em personagens icônicos, como por exemplo Ariel e a Fera. E o Kane, ele trouxe toda aquela experiência e visão artística que ele tinha para o projeto do Tarzan. Ele também se dedicou a capturar os movimentos físicos do Tarzan e também todas as emoções e complexidade do personagem. E assim a gente viu que cada personagem naquele universo, eles têm uma personalidade e um estilo de movimento único. Um exemplo é o vilão Kraton, que a gente viu que os movimentos dele, traz um lado ali mais rígido e mais autoritário. E toda essa atenção aos detalhes ajudou a dar vida a todo aquele elenco diversificado do filme. E acabou tornando as interações, os movimentos dos personagens, fazendo com
com que ficasse bem envolvente e também bem incrível. Outra coisa que o filme também se destaca é a trilha sonora de Tarzan, e é uma das mais memoráveis da Disney. E a versão brasileira, cara, é incrível. A dublagem brasileira, ela trouxe um destaque bem memorável pela qualidade de interpretação e também pela forma que durou a essência do personagem. E juntamente com toda aquela dublagem e a trilha sonora, ajudou em muito a conexão emocional do público brasileiro com o filme e trouxe uma experiência ainda mais rica e impactante. O filme também traz uma variedade enorme de personagens. Tem a mãe ali adotiva do Tarzan, né, que ela traz um lado de figura de amor e proteção, enquanto, por exemplo, tem aquele líder dos gorilas, que eu esqueci o nome, que ele representa a luta interna entre o instinto e a aceitação, e tem a mulher ali do Tarzan, né, que ela é bem curiosa, e assim, cada personagem traz uma camada mais complexa, seja de carisma e leveza. Isso acaba trazendo uma dinâmica entre os personagens que é fundamental para a narrativa de toda aquela história. E assim, né, cada um deles ali contribui para o crescimento e desenvolvimento da história e também do próprio Tarzan. Aquela selva que é o lar do Tarzan, ela traz um simbolismo da liberdade, do instinto, porque o Tarzan, né, por ele morar ali, ele tem toda aquela liberdade, tem um instinto de natureza, o instinto selvagem mesmo. E em contrapartida a isso, o Kratom, que é o vilão ali, ele simboliza, né, a ganância, a destruição, ele demonstra todo aquele mal que a civilização pode trazer à natureza. E esse contraste entre o Tarzan, né, ser do bem, ser um símbolo de natureza, proteção da natureza, acaba refletindo naquela luta entre o progresso humano, a ganância do ser humano, igual eu mencionei no Kratom, e a preservação e o amor do meio ambiente através do Tarzan. E isso é um tema que faz a gente até pensar, porque hoje em dia tem muita parte da ganância humana em destruir floresta, coisas desse tipo, é bem bizarro. Bom, agora sobre os bastidores dessa produção, a produção do filme levou quase 5 anos para ser concluída. Teve centenas de artistas e animadores trabalhando ali em diferentes partes da animação, e essa quantidade de pessoas, né, acabou trazendo bastante diversidade e também novos estilos que enriqueceram a animação. Bom, e assim no decorrer do tempo, o Tarzan ele foi um sucesso estrondoso nas bilheterias, arrecadou mais de 448 milhões de dólares em todo o mundo. E esse sucesso ajudou muito o filme a se tornar um dos maiores acertos da Disney na década de 90. E além do filme também ter trazido o público jovem, também conquistou de adultos. E é incrível que esse filme tornou-se um fenômeno cultural, porque hoje em dia é muito raro encontrar alguém que não conhece o Tarzan. Bom, e assim, né, com o decorrer do tempo, o impacto do Tarzan trouxe uma variedade de produtos lucrativos, teve brinquedo, teve quadrinhos, videogames, jogos, né? E assim o personagem Tarzan se tornou uma referência nesse universo pop. Teve várias sequências, teve, por exemplo, Tarzan e Jane ali lançado em 2002, e teve outras sequências. E hoje o filme Tarzan, ele é lembrado por ter trazido aquela inovação técnica, a música bem marcante e pela forma como eles conseguiram trazer emoção juntamente com a ação e temas mais profundos. E essa tecnologia Deep Canvas que teve, como eu mencionei bem no começo, além dela ter revolucionado a animação do Tarzan, ela também influenciou e ajudou a produções como, por exemplo, Atlântidas, o Reino Perdido e o Planeta dos Tesouros. E esse filme do Tarzan, ele é uma referência tanto para animadores quanto para pessoas que gostam do mundo do cinema. Bom, então é isso, esse foi o vídeo sobre o Tarzan, esse filme muito interessante que traz um equilíbrio muito bom e uma animação, na minha opinião, muito bonita e muito bem feita, e sem contar que a história por trás do filme, ela consegue oscilar muito bem entre momentos de alegria e do além vem aquela tristeza em cenas impactantes e bem tristes. Eu acho muito interessante a narrativa dessa história, desse filme. Bom, então é isso, obrigado por ter assistido e tchau.